Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja todo mundo se cuidando, lavando bem as mãos, ficando em casa. E o principal, fazendo a atividade que eu tô colocando pra vocês, assistindo vídeos, fazendo a correção. E aí, essa semana a gente tem o nosso combinado, que é a gente usar bastante a nossa sala de aula online, tá bom? Hoje é quinta-feira, 9 de abril. Hoje é dia de português e ciências. Pega o seu livro. Vamos começar a nossa aula pela aula de ciências. Antes de você continuar aqui comigo com o seu livro, você vai na plataforma do SAIS, vai no SAIS TV, vai assistir a aula 4 de ciências, que hoje nós vamos começar por ciência. Então lá já tem um resumo de tudo que a gente vai ver nesse capítulo 4. Então você vai lá no SAIS TV, vai assistir a aula do SAIS e depois vai voltar aqui pra gente bater um papo sobre ciências hoje, tá bom? Te espero. Pode ir lá. Bem, se você já pegou o seu livro, já assistiu a aula no SAIS, você já tá por dentro de tudo que nós vamos conversar nesse capítulo 4, beleza? Bem, o capítulo 4 ele começa mostrando uma foto para vocês. Essa foto é uma representação da floresta amazônica. E ele vem mostrando tudo isso. Nesse capítulo a gente vai falar sobre tudo isso, a importância da floresta amazônica, a importância da vegetação, tá? A floresta amazônica é a maior floresta, ela ela consegue cruzar com 9 países, ela é uma floresta muito importante por causa da sua vegetação. Bem, mas aí na questão trocando ideia, eu vim colocando 3 questões para você, tá? Primeiro, por que a floresta está sendo ameaçada? Bem, a floresta está sendo ameaçada, sabe por quê? Porque acontece uma coisa chamada desmatamento, extrativismo. Mas o que é isso tudo? Bem, são ações que os seres humanos, nós, seres humanos, acontecem na floresta, fazem com que prejudica a floresta. Então, essa situação como desmatamento, essa situação como extrativismo, elas prejudicam muito a floresta. E aí faz com que ela seja prejudicada e ela possa estar sendo em extinção. Existe já estudo que pelo menos 25% da floresta amazônica já foi desmatada, já foi prejudicada. Então, com isso, prejudica a gente por quê? Porque o ar não vai estar bom o suficiente, porque a vegetação ela nos ajuda, a gente sabe disso. A água também não. As flores, as plantas, as árvores, que são os animais que vivem lá, como que também não tem mais, está diminuindo. Então, é uma cadeia que vai prejudicando, ó. Vai caindo, vai prejudicando a todos. Não é só, mas aí eu não moro na Amazônia, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom, tia? Não, a gente tem sim. Porque quando tá prejudicando lá, tá prejudicando o ar de todos, né? Então, a gente acaba sendo afetado por tudo isso que acontece lá. Na segunda questão, vem dizendo assim, ó. Quais são os benefícios da vegetação para os seres vivos e para o planeta Terra? Bem, o ar, a alimentação, o solo, a água, tudo isso está envolvido com a floresta amazônica. Ela é muito importante. Por isso que, há algum tempo atrás, quando teve queimadas, todo mundo ficou falando, era assunto no mundo todo, falando sobre as queimadas que estavam acontecendo na Amazônia, porque é um assunto que interessa a todos. Por quê? Porque não é só no Brasil. Uma boa parte da Amazônia também está no Brasil, mas são 9 países. A Amazônia ela é tão grande que ela faz beira com 9 países. Então, se todo mundo, quando isso aconteceu, falava-se muito disso, tá bom? Na terceira questão vem dizendo assim, ó. Como a vegetação da região onde você mora? Bem, essa é uma questão para você pesquisar, tá? Você vai fazer uma pesquisa de como é a região no nosso estado, no Rio de Janeiro, você vai colocar no seu caderno respondendo essa pesquisa. Lá na sala de aula, eu vou botar essa atividade, você vai tirar uma foto da pesquisa que você fez e vai colocar para mim, tá bom? Hoje nós vamos fazer da página 62 até a página 75, tá bom? E hoje o nosso assunto vai falar sobre tudo isso.
E aí, na próxima página, que é a página 65 e 66, nós vamos falar sobre vegetação e biodiversidade. O quê? Biodiversidade. Quero ver se você vai saber o que é. Faça a leitura, pegue o marca-texto, marca tudo. Se você assistiu o vídeo, você já tá ligado no que eu tô falando. Marca tudo aí. Daqui a pouco a gente volta para bater um papo sobre o que você leu. Vamos lá? Se você já fez essa leitura, você vai conseguir identificar duas questões muito importantes nesse texto. Primeiro, é falando sobre a biodiversidade, o que é biodiversidade. E a segunda, vem falando sobre os biomas. Bem, biodiversidade está escrito lá no quadradinho, é importante que você marque isso, porque você vai precisar. Tá? Está escrito lá, biodiversidade refere-se à quantidade e à variedade de espécies diferentes, organismos vivos, animais, plantas, fungos, algas, que encontramos em determinado ambiente, tá? Bem, a Amazônia, ela é diversa disso, por isso que a gente costuma dizer, já vem apontando no texto, o Brasil é uma grande diversidade de planta, por isso que dizemos que ele é rico em biodiversidade. Justamente por essa questão, porque nós temos uma grande diferença. Mas pensando aqui, se a gente tem uma planta que ela é acostumada a viver em um lugar que a temperatura é baixa, em uma região onde a temperatura é baixa, será que ela vai conseguir viver de maneira tranquila em uma outra região onde a temperatura é muito quente, é muito elevada? Bem, para isso acontecer, existe uma coisa chamada o quê? Bioma. Vem logo falando embaixo. Bioma são o quê? Espaço geográfico que compartilham a mesma característica física, biológica e climática, existindo um grande número de espécies e plantas e animais. Bem, nós seres humanos, nós temos uma característica que é se adaptar ao ambiente. Às vezes você pode perceber isso em nós mesmos. Se você vai a algum lugar que você não conhece, se você vai numa festa que você quase não conhece ninguém, você se adapta àquele ambiente. Se você vai numa igreja diferente, na minha igreja é uma igreja onde as pessoas batem palma, dançam. E aí, se você vai numa outra igreja que não é dessa maneira, você se adapta rapidamente àquele ambiente que você está. Se você vai com seu responsável na casa de uma pessoa e essa pessoa tem outros hábitos. Na minha casa, quando a gente chega, a gente bota o pé no sofá, não tira o sapato para entrar. E quando você vai na casa de uma outra pessoa que é totalmente diferente daquilo que você está acostumado, você logo, opa, aqui eu tenho que tirar o sapato para entrar, aqui eu tô na casa de alguém, não posso ficar botando o pé no sofá. Você se adapta. É isso que acontece. Não só com a gente, mas com os animais, com as plantas, com todos os seres vivos. Eles conseguem se adaptar ao lugar que ele está vivendo. Seja a situação climática, a vegetação, tudo isso. E aí nesse texto vem mostrando para vocês a Caatinga, que é um lugar, lá em cima vem botando, os biomas são tipos de regiões com pouca disponibilidade de água. Bem, é uma região ali na Caatinga que tem pouca água, é um lugar mais seco. E já na Mata Atlântica vem apresentando uma vegetação diversa com árvores. Bem, então são regiões bem distintas, mas cada espécie que vive, seja na Caatinga ou na Mata Atlântica, elas conseguem se adaptar, tá? Faça a leitura da página 66, na página 66 e 67, tem atividades para vocês poderem começar a fazer sobre isso que a gente está falando, tá? Eu vou fazer a correção lá na nossa sala de aula, tá? Então, pode fazer essas duas páginas, que a gente vai fazer a correção lá na nossa sala de aula. E aí, depois você vai para a página 68 e 69, e vamos continuar fazendo essa leitura. Tem um texto falando aí nessa página, que o título do texto é o seguinte: quais são as principais ameaças de desmatamento no Brasil? Tem um texto falando sobre a Mata Atlântica, sobre a floresta amazônica e umas questões para vocês também responderem, onde eu vou fazer a correção lá na nossa sala de aula online. Feito isso, você vem para a página seguinte, que vem um texto também dizendo que, mas quais são esses tipos de ambientes? Bem, esse texto é bem legal, vai falar sobre os serviços de ambientes prestados pela Palmeira. Tem uma questão aí para você poder fazer também.
Depois, quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão aqui, vem uma experiência para vocês fazerem, tá? Investigue a importância da vegetação. Aí nessa atividade vem pedir para você fazer, você vai precisar de água, garrafa PET, 4 kg de terra. Essa atividade vocês não vão registrar agora, tá? Porque essa atividade é pra gente poder fazer junto. E eu creio que muitos materiais, como a questão da terra, eu tenho até no trabalho, que eu comprei para uma outra atividade. Mas aí essa atividade a gente faria na sala. E aí seria igual aquela pesquisa de investigação que nós fizemos do mingau. Aí vem mostrando na página seguinte, na página 72 e 78, como que nós iríamos fazer. E aí depois que observar o desenvolvimento dessa atividade, a gente ia responder. Aí vem dizendo assim na letra A, em qual garrafa houve maior perda do sólido e qual foi a menor? Bem, isso aí vocês vão poder observar igual a gente fez no mingau, né? Só que como a gente não vai fazer essa atividade agora, a gente vai pular, vai lá para a página 74 e 75 e também tem algumas questões para vocês poderem responder. E toda a correção eu vou fazer na nossa sala de aula online, tá bom? Então, feito tudo isso, tá? Você vai lá na plataforma do SAIS, vai fazer a atividade do Eureka, a número 4 de ciências. Prestem atenção no 5º ano, é importante fazer. Sabe aquele ponto que a gente tem de projeto, aquele ponto de participação, que o teste vale 7, vocês têm 3 pontos. É dali que a gente está tirando esse ponto. Uma parte do ponto vem dessa atividade do Eureka, que você vai fazer, e outra parte vai vir das atividades em salas de aula comigo que vocês estão fazendo. Então é importante estar na sala de aula comigo, fazendo a correção do nosso exercício, para ver se você fez certo. E também é importante fazer a atividade do Eureka, porque elas já vão nos ajudar na nossa avaliação, tá bom? Então, faça toda a atividade, vai no Eureka, faz a atividade da unidade 4 de ciências e depois você me encontra na nossa sala de aula online pra gente poder fazer a nossa correção, tá bom? Vamos fazer, daqui a pouco a gente volta com português. Beijinho.